Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o Volkswagen mais barato do Brasil e é também o carro de passeio mais vendido no nosso país. Esse aqui é o Volkswagen Polo Track, o famoso substituto do Volkswagen Gol. Mas será que ele conseguiu de fato substituir bem o tão famoso Gol aqui no Brasil? Bom, nessa avaliação completa a gente vai conferir detalhe por detalhe, falar de acabamento, consumo, desempenho, preço, opcionais, equipamentos, enfim, vamos falar de tudo para entender se vale a pena você comprar o Polo Track para sua empresa ou até mesmo, quem sabe, para a garagem da sua casa. E é lógico que aqui no começo do vídeo já quero pedir para vocês, por favor, deixe o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho também para outras pessoas. Aproveita o momento, dá aquela hypada no vídeo, função nova ali perto dos comentários, que também ajuda muito a gente. E se por acaso você não gostar da avaliação, ao longo dela é só você ir lá e retirar o seu like, não tem problema nenhum. Como de praxe aqui nas nossas avaliações, vamos começar falando sobre design. E aqui tem um ponto muito importante para citar, é que o Volkswagen Polo Track tem um visual bem diferente em relação ao Polo, digamos que convencional, as outras versões do modelo. Lembrando que esse carro tem também a configuração Robust, que seria um Polo Track um pouco mais elevado, mas aí faz parte da família Track. E sendo bem sincero com vocês, essa grade frontal, num estilo praticamente colmeia, né? Eu acho mais bonito do que aquela grade lisa que a gente tem nas outras versões. O para-choque eu também acho ele até um pouco mais estiloso. Claro, falta aqui alguns acabamentos mais refinados, como um cromado, um black piano ou algo assim, mas falando do desenho em si, eu até prefiro essa configuração aqui do Polo Track. Agora, falando de conjunto de iluminação, a gente tem aqui algo bem simples. Isso que vocês estão vendo aceso é o DRL, lembrando, ele não é em LED. E muita gente não entende o porquê que existe o DRL se fica no mesmo lugar da lanterna. Mas acontece que a lanterna ela é muito mais fraca. Aqui no caso do Polo Track, caso você esteja com a chave virada, né, ela vai ter a mesma intensidade, seja no DRL, seja na lanterna. Mas quando você liga os faróis baixos, aí ele já vira aquela função meio que padrão de lanterna, onde ela fica de fato mais fraca. E se os faróis não estiverem ligados, você está, por exemplo, só com DRL, quando você dá seta, o DRL desliga para que facilite a visualização da luz de seta. Agora, o que me incomoda, além de não ter nada em LED aqui nesse conjunto de iluminação, é que ele é de única parábola. Significa que quando você aciona o farol alto, ele automaticamente desliga o farol baixo. Então você perde aquela iluminação mais próxima para priorizar a iluminação um pouco mais distante. E lembrando, normal para uma versão de entrada, esse carro não tem faróis de neblina. Mas aqui pro lado a gente encontra essas rodas que não são de liga leve. A gente tem aqui calotas escurecidas e os pneus aqui são medida 185/65 aro 15 de perfil urbano, logicamente. Aqui a gente não tem um logo da versão como existe em outras versões, e o retrovisor aqui no Track ele não recebe pintura, ele é naquele plástico preto convencional, mas aqui vai um destaque. Primeiro, que não ter a pintura abaixa o custo de reparabilidade. Pensando que esse carro é feito mais para empresas, se você danificar esse retrovisor, ele vai ficar um pouco mais barato na hora de trocar. Mas o legal aqui é que ele tem um repetidor de seta em LED. É o único da categoria, inclusive nas versões de entrada, logicamente, que traz esse item. Você tem hoje o repetidor de seta como item obrigatório em modelos fabricados a partir de 2024, mas todos os seus rivais ou tem o repetidor de seta no paralama ou então não traz LED. Então, ponto positivo aqui para o Polo. As maçanetas também são no plástico preto convencional, não recebem pinturas. Quem dirá então a coluna A ou B, ou então o arco dos vidros. O legal é que a gente tem aqui a escrita Volkswagen na coluna B. Já aqui na traseira nós encontramos poucas mudanças em relação às outras versões do Polo Track. Muda o para-choque, ele inclusive é um pouquinho mais comprido que os outros modelos de Polo que a gente tem aqui no Brasil, e eu acho esse para-choque na verdade bem bonito também. Não sei se mais bonito que o outro, mas acho os dois
bem legais. Você tem esse acabamento maior em plástico preto, que eu acho que dá uma diferença bem interessante para o carro. Reparem que não tem o logo Polo aqui atrás, você só tem o track abaixo do símbolo da Volkswagen. E ela considera esse carro como se fosse realmente uma linha diferente do Polo tradicional. E falando de conjunto de iluminação, a gente tem essa lanterna trabalhada aqui no preto meio brilhante, né? Um preto bem diferente. Eu acho que fica bem bonito. Tem esses detalhes cromadinhos aqui na lateral, que acho que dá um charme bem legal também. Mas, infelizmente, tudo aqui é do tipo convencional, não tem nada em LED. Pelo menos faz uma assinatura bem bonita, até lembra LED em alguns casos, mas isso que vocês estão vendo aceso, na verdade, é a guia de lanterna. E ao contrário de alguns modelos da Stellantis que já passaram aqui pelo canal, essa lanterna ela não fica sempre ligada assim que você vira a chave, tá? Você tem que ligar de fato manualmente. E abaixo a gente tem luz de seta e luz de ré, também lembrando que não tem lanterna de neblina traseira. Mas o ponto positivo é que nós temos brake light em LED. Parece algo muito simples, mas é um destaque aqui para o Polo Track, visto que alguns modelos trazem somente aquela lâmpada única aqui embaixo, que é bem feio, deixa o carro com visual bem mais pobre, ou trazem até um brake light mais bonito, com algumas lâmpadas, porém que também não são em LED. Vamos falar agora sobre conjunto mecânico. E aqui a gente tem um motor, na verdade, já bem conhecido no caso do Polo Track. Estamos falando do 1.0 MPI, aquele flex aspirado de 3 cilindros em linha, com injeção indireta de combustível. Ele rende uma potência máxima de 84 cavalos com etanol e 77 cavalos com gasolina a 6.450 rotações. Já o torque é de 10.3 com etanol a 3.000 RPM e com gasolina 9.6 a 4.000 RPM. E com gasolina ele chega um pouco mais tarde. E eu posso dizer para vocês, é o carro 1.0 aspirado mais potente do mercado brasileiro. Seus outros rivais tem alguns que até se aproximam, mas ainda são um pouquinho menos potentes do que o Polo. E junto com este motor está associada a transmissão manual de 5 marchas. E é lógico que na hora do test drive a gente vai falar um pouco melhor sobre ela. E é lógico também que a tração desse carro é somente dianteira. E antes da gente falar sobre desempenho, é importante citarmos o peso. Aqui nessa versão Track, que é o Polo mais básico do mercado brasileiro, a gente tem 1.054 quilos. E eu sempre gosto de citar também para vocês a capacidade de reboque, que no caso deste carro é de 200 kg, seja num reboque com freio ou sem freio. Eu esperava que fosse um pouquinho maior, geralmente os carros possuem 400 kg de capacidade de reboque, mas é melhor do que não ter. E agora sim a gente pode falar sobre desempenho. De acordo com os números da própria Volkswagen, a gente tem um 0 a 100 aqui definido em 13.4 segundos com etanol e 13.8 com gasolina. A velocidade máxima 169 com etanol e 166 com gasolina. De fato, não são números tão empolgantes, mas considerando um modelo 1.0 aspirado, está muito bem dentro do que a gente espera para essa categoria. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Eu posso dizer que durante essa semana de testes, eu fiz geralmente na cidade entre 12 e 13 km por litro abastecido com gasolina. Mas a gente fez também um teste de consumo urbano, onde naquele nosso trecho padrão 100% de cidade com ar-condicionado ligado, ele fez então uma média de 12,5 km por litro também na gasolina. Na estrada eu geralmente consegui entre 18 e 19,5 km por litro com gasolina, mas a gente fez também, lembrando, um teste de viagem com esse carro, onde em um outro momento do vídeo a gente mostrou também o desempenho, mas fizemos o nosso teste de consumo em percurso 100% de estrada e o resultado foi de 18,4 km por litro, também com ar-condicionado ligado. Ou seja, a gente pode dizer que o Volkswagen Polo é um carro realmente muito econômico. E aproveitando esse assunto de combustível, vale citar que o tanque tem capacidade para 49 litros, o que também está um pouco acima do que geralmente trazem alguns concorrentes, então é um ponto positivo. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vale citar que na dianteira ele usa suspensão independente do tipo McPherson e na traseira o convencional eixo de torção, normal para esse segmento. O que também é comum é que os freios a disco são ventilados na dianteira, mas atrás os freios ainda são do tipo tambor. E eu geralmente também gosto de citar para vocês a plataforma e a produção.
Bom, este carro é produzido sobre a já conhecida base MQB A0, que é uma plataforma inclusive muito boa, bastante segura. Depois a gente vai falar melhor sobre segurança também. E esse carro é brasileiro, ele é produzido lá em Taubaté, no interior de São Paulo. E vamos aproveitar o Polo Track aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Como sempre, vou fazer um comparativo com outros dois modelos para a gente ter uma noção do quanto esse carro é grande ou pequeno. Dessa vez eu escolhi o Hyundai HB20 e também o Chevrolet Onix. De comprimento no Volkswagen a gente tem praticamente 4,8 metros, enquanto o HB20 tem 4,1 e o Onix é bem mais comprido com 4,16. De largura aqui no Polo são 1,75 ou 1,96 se a gente levar em conta também os retrovisores, enquanto o HB20 tem 1,72 e o Onix praticamente 1,75 também. A altura aqui no Volkswagen 1,47, é basicamente a mesma medida do HB20, enquanto o Onix já vai para quase 1,48. Já o entre-eixos vantagem aqui para o Volkswagen são quase 2,57, enquanto o HB20 tem somente 2,53 e o Onix 2,55. Como eu sempre gosto também de citar para vocês, é importante dizer que o vão livre em relação ao solo, na verdade eu não encontrei informação específica se é a altura mínima em relação ao solo ou se é entre os eixos. A informação que a gente encontrou de vão livre são ótimos 16,6 centímetros. Eu também costumo citar a capacidade off-road do carro, ou seja, ângulo de entrada, ângulo central, ângulo de saída, capacidade de imersão na água, mas infelizmente até o momento nós não encontramos essas informações. Também tentaremos todos esses dados com o pessoal da Volkswagen e caso a gente tenha conseguido até a data de publicação do vídeo, tá aparecendo aí na tela para vocês. Esse aqui é o interior do Volkswagen Polo Track. Vamos conferir como que é o acabamento? Tudo plástico duro, como nós podemos notar. Mas sinceramente, eu não tô passando pano para Volkswagen, tá? Mas eu não vejo o acabamento desse carro tão ruim quanto o pessoal costuma dizer que é. Ele é simples de fato, você tem plástico por todos os lados, mas não é um plástico de péssima qualidade. Você não vê muitas rebarbas. Quando a gente compara, por exemplo, com o Chevrolet Onix, eu acho o acabamento deste carro um pouco melhor ainda. A gente tem esse acabamento em Black Piano, que vai até a moldura da central multimídia, mas esse acabamento brilhante, com uma textura um pouco diferente, faz parte de um pacote opcional, assim como a central multimídia. Depois a gente fala melhor disso. De série ele tem um rádio, tá? Aqui do lado esquerdo nós temos o comando dos faróis, como eu disse para vocês, desligado, lanterna e farol baixo, não tem farol de neblina dianteiro, nem a lanterna de neblina traseira. E lembrando que só é iluminado o símbolo da lanterna e esse símbolo aqui do próprio puxador, digamos assim, né? Mas o zero e o farol não tem iluminação, não entendi o porquê. Acabamento de porta, a gente tem a seguinte situação. Também é tudo em plástico duro, mas pelo menos a gente tem aqui um acabamento em preto brilhante. Esse outro preto com uma textura um pouquinho diferente segue igual aqui no painel, tá? Então ele se estende às portas. Você tem abertura e trancamento das portas. Já vai um detalhe negativo, não tem retrovisor elétrico nem como opcional, ainda é no palitinho. Isso é algo antigo, né? Aqui você tem um plástico de textura um pouco diferente, o que deixa o carro mais bonito, mas poderia ter pelo menos um tecidinho aqui nessa região das portas. E eu falei que o acabamento não é tão ruim, né? Mas esse puxador me deixa um pouco a desejar, ó. Você tem uma textura não muito agradável, ela parece riscar meio fácil, ela não parece ser muito bem montada. Reparem que são dois aqui comandos para os vidros elétricos, porque não tem vidros elétricos traseiros. E uma coisa que eu não gosto é o seguinte: você não tem função de um toque para os vidros, nem para subir nem para descer, você tem que segurar ambos até o final. E tem outra coisa também, mesmo aqui com o carro fechado, assim que a gente desliga a chave, os vidros param de funcionar na hora. Geralmente os carros ainda levam algum tempinho
com os vidros funcionando. E tem esse barulho chato, tá? Se você abrir a porta com a chave virada, ele vai ficar apitando até você desligar. A não ser que você tenha ligado a chave depois que abriu a porta. Aí podem ver que ele não apita. Ponto muito positivo, aqui cabe tranquilamente uma garrafa de 1,5 litro. Se duvidar, cabe até uma de 2 litros. Esse porta-garrafas é bem grande e você ainda tem um bom espaço ali para porta objetos. O acabamento, logicamente, aqui também em plástico duro, mas as saídas do alto-falante seguem com um acabamento mais pronunciado, mais alongado aqui na parte de baixo, o que deixa bem bonito. Você não tem aqui soleiro, obviamente, e não tem também tapetes. Você pode ver que está bem sujo, inclusive em razão disso. Tapete é vendido como um acessório. O banco do motorista pelo menos tem regulagem de altura, logicamente não é elétrica. E falando em bancos, eles são em tecido, eu acho eles bem bonitos, mas com o pecado de ter o apoio de cabeça fixo. Aqui nas laterais você tem essa costura vermelhinha, você tem um tom diferenciado também, com um revestimento um pouco diferente. E eu acho esses bancos um pouquinho duros, eles não são assim tão confortáveis, mas eu acho que eles te acomodam bem. E eu que sou grande, o apoio de cabeça não fica pegando nas minhas costas. Isso é um ponto interessante. Falemos agora sobre ar-condicionado. Ele tem uma iluminação em vermelho quando você acende as lanternas. Aqui dá para perceber só um pouquinho. E ele, logicamente, é manual, mas pelo menos tem todos os comandos físicos. Isso é um ponto interessante. E eu posso dizer que ele gela muito bem. Seguindo aqui pelo painel, a gente encontra 2 saidinhas de ar. Aqui embaixo, 2 entradas USB. E elas também são iluminadas, então reparem que quando eu ligo aqui a lanterna, elas também se acendem. E as duas são do tipo C, tá? Tem muito carro até mais caro que o Polo que não tem entrada USB-C, só aquela antiga do tipo A. Você tem aqui uma espécie de relevo, digamos assim, que ajuda as coisas não ficarem escorregando tanto. Um porta-objetos bem fundo, inclusive dá para você colocar tranquilamente o seu celular. Aqui a gente tem uma série de botões invisíveis, porque antigamente o Polo tinha, pelo menos aqui, o resto ficava vazio, mas ele tinha abertura do porta-malas. Agora eles passaram aqui pela central, e aí você tem que segurar, tá? Se você só der um clique aqui, ele não vai abrir por questões de segurança. Agora, se der algum probleminha na central, aí você vai ter que abrir pela chave, isso é irritante. Manopla aqui de transmissão, depois eu falo dos engates dela, mas você tem aqui o acabamento em black piano também, acho uma manopla muito boa. E tem aqui a coifa em couro com costuras em preto. Mas aqui atrás, tomada 12 volts, freio de estacionamento é do tipo manual, mas pelo menos tem a ponteirinha em black piano. E esse console central aqui, ele é até refinado, digamos assim, para um carro de entrada. Infelizmente você não tem o apoio de braço, aqui é só um porta-objetos. Lembrando, isso aqui não é um tapete, tá, pessoal? É só são bolinhas em alto relevo aqui para ajudar a não ficar escorregando e até ficar mais bonitinho. Mas eu destaco esse console central porque tem muito carro dessa categoria de entrada que não tem esse console com porta-copos nem nada. Então eu acho até um ponto positivo aqui do Polo. Embora os porta-copos sejam pequenos, o meu celular, por exemplo, ao menos com a capinha, ele não entra aqui, como vocês podem perceber, ele fica um pouco para fora. Porta-luvas despenca e despenca forte, hein? A gente tem aqui um bom espaço, mas não tem iluminação, como vocês podem ver. Aqui ele é tampado. Você tem aqui alguns porta-moedas e um porta-documentos aqui na frente. Já aqui em cima a gente repara que o revestimento do teto é nesse tom aqui mais claro. No quebra-sol a gente não tem espelho, isso é um grande pecado ao meu ver, só tem um porta-documentos. E aqui para o passageiro você tem o espelho, mas não tem o tampão, quem dirá iluminação. Também falta, já aproveito para citar, as alças de mão que este carro não possui em nenhuma versão. Mas, embora não tenha aqui para o passageiro, ou pelo menos o motorista tem ajuste de altura dos cintos. Retrovisor, logicamente, é do tipo convencional. Iluminação aqui em cima, acreditem, a iluminação individual ela faz parte de um pacote opcional. Então você só vai ter a iluminação convencional, que ela liga sozinha, mas com a central multimídia Volkswagen Play, você ganha aqui essas duas iluminações adicionais. Falemos agora sobre volante multifuncional. Logicamente você não tem um revestimento em couro, mas eu acho esse volante bem agradável. Já é um volante antigo da Volkswagen, embora tenha o logotipo novo, mas eu ainda acho ele bom até os dias de hoje. Ele tem uma boa pegada,
tem inclusive esses dois desníveis aqui que te ajudam a ter uma pegada um pouquinho melhor. E ele tem ajuste de altura e profundidade. E reparem que ele não cai sozinho, tá? Então você consegue aqui selecionar o melhor para você. Tem muito carro, acho que a grande maioria, na verdade, por essa faixa de preço, que não possui esse ajuste de profundidade. Então, ponto positivo. Desse lado aqui você tem também comandos para o sistema de som. Então, para aumentar ou abaixar o volume, passar as faixas e no meio você muta o som. Deste lado aqui, comandos do computador de bordo, atender ou encerrar chamadas, comandos de voz para passar as informações ali do painel ou também trocar aqui a tela, no caso. Depois a gente vai falar do computador de bordo. Chave de seta aqui na esquerda, eu acho ela bem boa, inclusive, e a haste aqui no caso para os limpadores. Logicamente não tem sensor de chuva, mas bem que poderia ter um intermitente variável, também não possui. Agora vamos falar para vocês sobre painel de instrumentos. Ele não tem nenhum tipo de animação, não faz varredura dos ponteiros, não aparece nada na tela quando você liga, ele só acende mesmo. Pelo menos o brilho dele é regulável automaticamente de acordo com a iluminação externa. A gente tem aqui dois ponteiros analógicos, mas que eu acho bem bonitos. E no centro você tem essa telinha, vou tentar confirmar com o pessoal da Volkswagen qual o tamanho exato dela, mas eu posso dizer que na verdade ela é bem completa. Por esses botões aqui embaixo, você consegue deste lado regular, por exemplo, o horário ou a data ou algo nesse sentido. Você pode ver que você regula também o serviço, né, quanto tempo falta para revisão e etc. E aqui deste lado eu não vou clicar porque ele vai acabar resetando esse trip aqui que vocês estão vendo de 386,5 km. Abaixo a quilometragem total do carro e acima o que eu resetei. O interessante é que esse trip de 386 km, ele é completamente independente das médias de consumo, ou seja, esse aqui, se você resetar, ele vai resetar somente a distância. E inclusive é o único que mostra a distância em metros. Reparem até o odômetro total, inclusive, que ele só mostra quilômetros completos. Deixa eu mostrar isso melhor para vocês. Lembrando, ele tem aviso de porta aberta também, e ele mostra inclusive que a porta do motorista está aberta, porém se eu abrir a do passageiro, ó, ele já mostra várias portas abertas, ele não identifica individualmente. Por esses botões aqui a gente passa então de informações. Aqui a gente tem velocímetro digital, desculpem pela claridade, tá pessoal, mas em cima você tem velocidade média do trajeto, reparem, o trajeto 1, trajeto 2 e trajeto 3. E o legal é que aqui pela central multimídia, depois a gente vai falar um pouquinho melhor dela, mas você tem a função aqui de painel. Pessoal, isso aqui, ó, eu andei menos de 2 km, tá? Então desconsiderem essa média de consumo. Olha o tempo, inclusive, porque foi manobrando o carro. Mas, como eu disse, ó, ele só mostra quilômetros cheios. Então, se você andar, por exemplo, 1,9 km, convenhamos que já é praticamente 2, mas ele vai continuar contando como somente 1. E então você reseta o trip 1, que é o desde partida, o trip 2, na verdade, é o longo prazo, que você também consegue resetar, e esse do abastecimento ele reseta sozinho quando você adiciona algum combustível ao carro. Mais um toque para cima, então a gente tem a informação de distância de cada trip, 1, 2 e 3 novamente. Também o tempo do trip, 1, 2 e 3 de novo. Aqui a autonomia com esse combustível restante, as médias de consumo em si e aqui o consumo instantâneo. Mais um toque para cima, temperatura externa, temperatura do líquido de arrefecimento do motor e um aviso se você quiser colocar um alerta para, por exemplo, passar do 100 por hora, ele começar a apitar. Depois volta aqui para o velocímetro em digital. Lembrando que aqui sempre fica de forma fixa o horário ali em cima e do lado direito ele aparece a marcha que está engatada e também ele tem um indicador de trocas de marcha, então ele te indica se naquele momento é melhor você subir ou abaixar uma marcha. E eu voltei aqui para o lado de fora do Volkswagen Polo Track porque agora eu quero falar para vocês sobre a chave. A gente tem aqui uma chave canivete, já aquela nova com o novo símbolo da Volkswagen inclusive. Você tem trancamento e abertura das portas e abertura do porta-malas. É somente isso, tá? Reparem que o carro está destrancado, os vidros estão abertos. Quando eu tranco, ele dá aqui um alerta no pisca, né? Você pode colocar para ele buzinar também através da central multimídia, se você quiser, mas não fecha os vidros. Vou abrir o carro aqui, vou fechar de novo, ó, segurando agora. Nada acontece, tá? Nem mesmo segurando ele vai fechar os vidros, o que é uma pena. Então, se você esqueceu, você vai ter que abrir o carro, entrar, colocar a chave no contato,
virar, subir todos os vidros até o final, porque não tem o One Touch aqui, depois sair e trancar o carro de novo. Eu sei que é uma economia de custo, mas algo tão simples acho que já poderia ter o fechamento global aqui pela chave. Vamos falar agora sobre a lista de equipamentos. A gente tem aqui nessa versão Track de série 4 airbags, ar-condicionado manual, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro rebatível, volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade, controles de tração e estabilidade, direção elétrica progressiva, DRL, porém não é em LED, assistente de partida em rampas, vidros elétricos dianteiros, não tem os traseiros, travas elétricas e sensor de pressão dos pneus. Claro que a gente tem também o rádio que a Volkswagen chama de Media Plus 2, que traz Bluetooth, 4 alto-falantes e 2 entradas USB-C. Porém, este carro aqui está equipado com o opcional da Volkswagen Play, que também traz alguns outros itens em conjunto. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre os preços e os equipamentos deste opcional, mas a gente pode dizer que a tela tem 10 polegadas, tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, tá? Por mais que não esteja bem especificado no site, ele tem as duas conexões sem fio. Você tem aqui, porém, somente os 4 alto-falantes que já são de série. Você tem o lugar aqui do Twitter, mas não tem alto-falantes aqui dentro. E muito também, em razão disso, o sistema de som não é legal. Não é o pior que eu já vi, mas é ruim. Pelo menos a central multimídia é bem rápida, ela não travou comigo nenhuma vez. Você tem, como eu disse, também as informações do painel aqui se você quiser, porém não tem comando físico para o volume, tirando, claro, esse aqui do volante, né? Então, quer mexer no volume, você clica aqui e você tem que arrastar, não adianta você clicar, você tem que arrastar para o volume que você quer. Isso com o carro parado já é ruim, mas com o carro andando fica horrível de fazer. Então é uma pena, porque o rádio convencional, até mesmo aquela outra multimídia que tem algumas versões, a Composition Touch, tem o comando físico por volume. Então você ganha mais tela, que são 10 polegadas, tem uma ótima resolução inclusive, principalmente você usando o GPS, você percebe que a resolução dessa tela é bem bonita, mas acaba perdendo o comando físico. No mais, eu não tenho nada a reclamar dessa central multimídia. Agora, poderia ter também um atalho para o Android Auto. Então, se você estiver aqui, por exemplo, quiser mudar para o Android Auto, você tem que voltar aqui para o Home e clicar para cá. Algumas centrais já ficam de forma fixa. Aqui você consegue baixar aplicativos também, né, através do Volkswagen Play Apps. Seria mais útil se fosse um atalho aqui para o Android Auto. Aqui você consegue, inclusive, mutar ou desligar a tela. E clicando, ela vai ligar novamente. Aqui em cima a gente tem configuração de perfil, como vocês podem ver. Você pode, inclusive, colocar um código de acesso, né, uma senha, ou editar o seu nome ou o avatar, né? Você pode escolher outra cor, que dessa forma você pode já deixar meio que pré-programado os dispositivos conectados e coisas nesse sentido. Você tem aqui também as configurações da central multimídia, não vou mostrar tudo para vocês, mas você tem o modo manobrista, que ele bloqueia a tela. Você tem configurações de sistema, configurações aqui do carro também, configurações de mídia, apps, notificações, enfim, e abertura do porta-malas. Agora falando de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa o Volkswagen Polo Track? Nessa linha 2025 ele parte de R$ 92.990. Tudo está caro, né? Se vale a pena ou não a gente vai falar daqui a pouquinho na conclusão. Mas lembrando, este modelo que nós estamos testando tem o opcional do Volkswagen Play, que inclusive é o único opcional para este carro. Traz então essa tela de 10 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, inclui também as duas luzes de leitura individuais e esse aplique brilhante aqui no painel. Esse pack custa R$ 1.660. Você tem ainda as cores. Nas sólidas, a preto ninja é a única gratuita e você tem a branco cristal também por R$ 900. Aí nas metálicas você tem o cinza Platinum ou esse prata Sirius, que custam R$ 1.650 cada. Só que falta aquele tom de vermelho que a gente tem em outras versões do Volkswagen Polo. O total então dessa unidade que nós estamos testando, com o prata Sirius e o opcional da Volkswagen Play, vai para R$ 96.300. Falando agora sobre garantia e revisões, são 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 10.000 km ou 12 meses, o que acontecer primeiro.
Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que eu particularmente acho bem bonito. E o revestimento aqui atrás, logicamente, continua em tecido, com aquele revestimento um pouco diferente nas laterais, com as costuras em vermelho. Apoio de cabeça lateral também é fixo, tá? Só o central aqui que você tem regulagem de altura. Infelizmente não temos porta-revistas em nenhum dos dois bancos, e o acabamento de porta aqui atrás é um pouco ainda mais simples que lá da frente, porque lá você tem a continuação do acabamento brilhante, aqui é só a maçaneta mesmo em black piano, e se não tem tecido lá na frente, quem dirá aqui atrás. Agora, esse é um pecado grande, né? Vidro na manivela. Tudo bem que é um carro de entrada, é substituto do Gol, mas já poderia trazer, nem que fosse como um opcional, os vidros elétricos nas 4 portas. Também não tem saídas de ar traseiros, o que é bem compreensível para um carro deste segmento, dessa faixa de preço, e não tem entradas USB. Pelo menos uma entradinha USB acho que poderia ter aqui atrás. O túnel central é um pouco alto, então vai dificultar quem anda aqui no meio. Temos aqui 2 ganchinhos para você pendurar, por exemplo, um cabide, mas infelizmente falta aquelas alças de mão, famoso PQP, e também uma iluminação aqui para os bancos traseiros. E o espaço interno, pessoal, lembrando, eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, o banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir, e o espaço que não sobra aqui atrás é este aqui. Reparem que minha mão passa um pouco forçada, tá aberta, então ela nem entra, né? Acontece que basicamente todos os hatches compactos são assim. Quando a gente compara, por exemplo, com o Peugeot 208, eu ainda me sinto melhor acomodado aqui no Polo. Primeiro, eu posso ficar um pouquinho menos confortável jogando um pouco o banco para frente, e aí já alivia o espaço aqui atrás. Lógico, não vai caber um adulto de grande porte, mas já ajuda bastante. Mas mesmo aqui no caso que o banco do passageiro está bem mais para frente, eu tendo 1,92 de altura, eu me acomodo melhor. Aqui eu não me sinto claustrofóbico. Comparando lá com o Peugeot 208, por exemplo, que já passou aqui no canal em algumas versões, lá você sente realmente bem acanhado, você tem pouca sensação de espaço e te dá uma certa claustrofobia. Aqui no Polo você não tem esse problema. Já o espaço para a cabeça aqui é o seguinte, lembrando, mais de 1,92 de altura, ainda sobra 1 milímetro, digamos, aqui em cima. Pelo menos nem o meu cabelo chega a raspar no teto. Ou seja, eu estou confortável aqui mesmo nos bancos traseiros. Então o espaço interno eu posso dizer que é mediano, mas eu consigo ficar confortável aqui bem mais do que em relação ao 208, como eu disse para vocês. E vamos falar agora sobre porta-malas. Lembrando que você não tem abertura por aqui. Reparem que não existe botão, existe só um espacinho para você conseguir puxar. Então aqui pela chave a gente segura o botão, a tampa já destrava. Aí logicamente você tem que subir ela de forma manual, né? Nesse segmento não dá para esperar um acionamento elétrico. Novidade da linha 2025, você tem esse tampão que agora é em plástico. Eu não consegui chegar a uma conclusão se isso na verdade é uma redução de custo ou se é um ganho da linha 2025. O plástico provavelmente ele vai fazer mais barulho, provavelmente. Mas eu acho que fica uma peça até mais bonita aqui, já que você tem o Polo escrito, e talvez até caiba algo um pouquinho mais pesado aqui. Na parte de cima, como todos os Polos a gente já conhece, tem o triângulo, a abertura anti-sequestro, colocando uma chave aqui, por exemplo, você consegue abrir o porta-malas de dentro. E uma outra novidade da linha 2025 é esse piso que é mais rebaixado, digamos assim. Ele é bem simples, tá? Bem molengão, como vocês podem ver, mas ele tem esse, digamos que ressalto negativo nessa parte mais baixa para dar um pouquinho mais de espaço. De acordo com a Volkswagen, a capacidade continua em 300 litros na medição VDA, que é aquela medição com bloquinhos. Para efeito de comparação, o Hyundai HB20 também tem 300 litros em VDA, enquanto o Chevrolet Onix tem 275 em VDA, já é um pouco menor. É uma capacidade bem comum neste segmento. Aqui abaixo então deste novo piso, a gente tem um step do tipo temporário com medida 185/60 aro 15. Lembrando que os pneus originais são 185/65, então a diferença é bem pequena. Falta iluminação aqui, vocês podem reparar
aqui onde ela estaria fica tampado, mas você tem aqui dois ganchinhos, um em cada lado. Ponto negativo é que você não tem, infelizmente, os bancos bipartidos. Agora esse acabamento poderia ser um pouquinho mais caprichado, né? E o fechamento aqui da tampa, logicamente, também é do tipo manual. E tem que dar uma batida, senão não fecha. E vamos começar o nosso test drive aqui com o Volkswagen Polo Track 2025. Primeira coisa que eu tenho para citar para vocês é que a embreagem desse carro ela é bastante alta, ou seja, você tem que soltar bastante o pé do pedal da embreagem para que ele comece a fazer efeito no carro, né? Para que ele comece a andar. Mas com o tempo você se acostuma. No comecinho você vai apanhar, você vai queimar bastante embreagem, mas depois que você acostumar, aí não tem mais nenhum problema. E eu sempre gosto de falar para vocês também sobre direção. E aqui a gente tem uma assistência elétrica progressiva, ou seja, ela é bem levinha e fica um pouco mais pesada na estrada, conforme a gente mostrou na prática no nosso vídeo de viagem aqui com o Polo Track. E aqui na cidade eu acho que ela tem uma leveza bem interessante. Não é da mais leve do mundo. Os modelos da Citroën que já passaram aqui pelo canal, por exemplo, o Citroën Basalt, eles têm uma direção ainda mais leve. Mas aqui eu acho mais interessante, porque ela está muito longe de ser dura, ó. Vocês podem perceber que ela é bem levinha mesmo, e ela não te passa aquela sensação de descontrole do carro. Aqui você sente ele bem na mão, digamos assim. E quem já acompanha o nosso canal sabe que aqui é o momento onde a gente testa a dinâmica do carro, né? Então a gente vai descer por essa espécie de zigue-zague aqui com um pouco mais de intensidade. Vamos ver como que ele se comporta, hein, pessoal? Ó, tem uma boa dinâmica, hein? Bem na mão. Claro, ele não é assim o carro mais responsivo do mundo, porque lógico, não é esportivo, mas mesmo abusando um pouquinho mais nas curvas, você percebe que ele tem uma dinâmica bem interessante, que ele não fica rolando carroceria sem necessidade. Vamos passar aqui pela valeta, lembrando que essa valeta aqui é bem profunda, ó. Passamos a mais ou menos 8, 9 km por hora sem nenhum problema, porque como eu disse para vocês, são quase 17 centímetros de vão livre. É uma altura em relação ao solo que muitos SUVs não possuem. Se a gente pegar, por exemplo, um Toyota Corolla Cross, se eu não me engano ele tem 16.2, aqui são 16.6. Falando agora um pouquinho para vocês sobre isolamento acústico. Sinceramente, nesse carro ele me surpreendeu. Pensando, claro, na categoria dele, ele é um dos carros mais baratos do Brasil hoje e é o mais em conta da Volkswagen, junto com a versão Robust, que é aquela que é basicamente um Polo Track, mas com menos equipamentos ainda e uma suspensão um pouco mais elevada, né? Mais voltado para fazendas e etc. O pessoal do agro. Mas então, considerando essa categoria, considerando ser um carro mais de entrada, mais, entre aspas, popular, eu achei o isolamento acústico dele bem interessante. A gente mostrou na estrada também esse ponto no nosso vídeo de viagem, mas principalmente aqui na cidade você percebe que ele consegue filtrar bem os barulhos externos. Pessoal, agora nós vamos fazer o nosso teste de desempenho padrão aqui no canal. Então eu já desliguei aqui o controle de estabilidade. O ar-condicionado eu desliguei porque a gente sabe que carro 1.0 aspirado com ar-condicionado vai mudar muito o desempenho. Eu acabei de desacionar e, claro, aqui é um carro manual, mas a gente vai tentar fazer aquela saidinha um pouquinho mais agressiva para conferir como que é o desempenho aqui do Polo Track. Bom, pessoal, vamos lá então para o nosso teste. Ó, ele ainda entrou o controle de tração, tá? Ele não... Eu desliguei o de estabilidade, mas o de tração ele ainda acionou. Vocês viram que ele deu um boicote ali. Mas ó, para um carro 1.0, hein? Desempenho é bom, hein? Tive que frear aqui por conta desse caminhão parado, mas o desempenho é bem interessante para um modelo 1.0 aspirado. Ó, fazendo essa retomada aqui, ó. Ó, já chegamos aqui nos 90. E o freio é bom também, tá? Você pode pisar fundo que ele freia bem, como vocês podem perceber, ó. Bem interessante para um carro voltado ao segmento mais básico, segmento de entrada. O que eu posso dizer para vocês é que o Volkswagen Polo Track, mesmo sendo um carro básico, ele é bem gostoso de dirigir, principalmente por conta desse volante,
que eu acho ele com uma boa empunhadura. Ele tem um revestimento, lógico, não é em couro, mas ele é gostoso. Ele deixa o carro mais prazeroso porque o volante é o ponto que você está sempre em contato em um carro, né? Então isso faz bastante diferença. E esse engate aqui das marchas também, ao contrário de alguns concorrentes que tem um câmbio molenga, como os Fiat, por exemplo, até os Citroën, que hoje usam câmbio da Fiat, né? Você tem uma certa imprecisão. Aqui não, ele tem um engate bem preciso, bem gostosinho, a marcha entra fácil, não é duro, tá? Ó, reparem, entrou completamente suave. Então eu gosto bastante dessa transmissão manual dos modelos da Volkswagen. Em geral, é um carro também que não falta potência, lógico. É 1.0, né? Se você for pegar a estrada, como a gente mostrou no nosso vídeo de viagem, em certas ultrapassagens pode ser que você sofra um pouco, mas isso é normal para todo carro 1.0 aspirado. Rodando aqui na cidade, você tem um carro muito gostoso. Você tem uma faixa de torque interessante para ele. Se a gente fizer uma retomada aqui, estamos a 40 por hora de terceira marcha, o pé no fundo. Reparem, para 1.0 agora tá com o ar ligado, tá? Ó, ele responde bem. Já chegamos aqui aos 70 km por hora. Lógico, o ideal ali seria eu jogar a segunda marcha, né? Mas nem sempre você quer fazer uma redução de marcha só para dar uma certa aceleradinha. Em segunda, ó, percebam que ele vai bem, ó. Então é um desempenho assim legal para um carro 1.0 aspirado. De novo, não tem nenhum destaque, tá? Tá próximo dos modelos 1.0 aspirados dessa categoria. Mas, pelo menos com base nos que passaram aqui pelo canal, tal como o Peugeot 208 Style, esse aqui nitidamente ele tem um pouco mais de vigor, um pouco mais de potência. Como de praxe aqui no canal, vamos tentar entrar um pouco mais forte aqui nessa curva para testar novamente a dinâmica do carro. Vamos lá? Ó, muito boa, hein? Praticamente não canta pneu. Vocês viram que a gente entrou mais ou menos na mesma velocidade que a gente sempre entra, ali em torno de 60 km por hora. E ele não teve rolagem de carroceria praticamente e também nem cantou pneu. Então a dinâmica desse carro é muito boa. Vamos falar sobre suspensão, vou ficar um pouquinho quieto para vocês escutarem. Minha garrafa tava fazendo barulho aqui, pessoal, mas só isso, tá? Você praticamente não tem barulhos de acabamento. Tem um ou outro ali, mas coisas bem simples. Tem muito carro mais caro que o Polo que faz bem mais barulho. E falando sobre suspensão, ela é bem confortável. Lógico, os Volkswagen já são conhecidos por serem um pouquinho mais durinhos, mas a gente já teve um Polo Comfortline TSI em casa 2019 e em comparação com o Polo anterior, ele ficou de fato mais confortável. E nessa versão Track, como você tem pneus também maiores e tudo mais, você consegue ter um conforto assim bem considerável. Não é molenga igual, por exemplo, um Fiat vai ser mais confortável, mas considerando ser um Volkswagen, eu achei o Polo Track bem confortável. Então gostei desse acerto de suspensão por parte da Volkswagen. Mas e aí, será que vale a pena ou não levar para casa ou para sua empresa o Volkswagen Polo Track? Primeiro, os prós. Consumo, dirigibilidade, é um carro bem gostoso de dirigir. A dinâmica também, principalmente para um modelo de entrada, a dinâmica é muito boa. A segurança também, considerando essa faixa mais básica de segmento. O painel de instrumentos, de novo, levando em conta a categoria, ele é um painel bem completo. E posso citar também o conforto. É um carro bem gostoso até mesmo para você viajar, por exemplo. Pontos agora medianos. O acabamento, não acho ele ruim, embora a maioria das pessoas critique pesado, eu só acho que ele não tem destaque, ele é mediano. Você tem também como ponto mediano a lista de equipamentos, poderia ser um pouco mais completa. O porta-malas, ele é bom, mas como a maioria da categoria tem esses mesmos 300 litros, vai entrar como ponto mediano. O desempenho também é um carro 1.0 aspirado, mas para a categoria é um desempenho interessante. E o espaço interno também fica da mesma forma. Agora, pontos negativos, eu diria somente o preço, que é bem elevado, o sistema de som, que não é legal, e a iluminação. Poderia ter pelo menos algum elemento em LED, seja no exterior ou
no interior. E alguns equipamentos aqui que eu senti falta, os principais, digamos assim: sensores de estacionamento, você não tem nem como opcionais. Bancos traseiros bipartidos. Pensando num carro para empresa, seria bem importante os bancos bipartidos. Eles rebatem mais de forma inteira. Retrovisores elétricos e também aquela função One Touch nos vidros, assim como o fechamento global ao trancar o carro. Agora, para entender se vale a pena ou não comprar o Volkswagen Polo Track, a gente precisa citar aqui seus concorrentes. Citroën Basalt Fil 1.0 manual, que custa R$ 92 mil. Lembrando que traz muito mais espaço interno e também bem mais porta-malas em relação ao Polo Track, mas também 1.0 aspirado, não estou falando da versão turbo, hein? Você tem também Fiat Argo Drive 1.0 manual por R$ 92 mil, igualmente o Basalt. Hyundai HB20 Sense Plus 1.0 manual por R$ 93.300. Chevrolet Onix 1.0 manual por R$ 94 mil. Peugeot 208 Style 1.0 manual R$ 93.500. Lembrando que o 208 Style é bem equipado, tem faróis Full LED, teto panorâmico, câmera de ré, enfim, rodas de liga leve. E vou citar, apesar de ser um pouco mais caro, quando a gente compara com o Polo Track, com esses opcionais aqui do vídeo, você pode considerar como um concorrente também o Citroën C3 EU 1.0 Turbo CVT por R$ 99 mil. Porém, como eu disse, com a vantagem já de ser 1.0 turbo e ter o câmbio automático. Visto então todos esses detalhes do Volkswagen Polo Track 2025, o que eu posso concluir então? Eu acho que, pensando em uma compra para pessoa física, não vale a pena você comprar essa versão. Isso porque o Polo MPI, que não tem nome específico, já que MPI é o nome do motor, ele custa R$ 96.490, ou seja, somente R$ 3.500 a mais, e já traz uma lista mais completa de equipamentos, incluindo a Volkswagen Play, já que lá o opcional custa somente R$ 100, um valor irrisório. Agora, se estivermos falando de uma compra para pessoa jurídica, ou seja, para sua empresa, frota ou algo nesse sentido, aí sim acho que vale muito a pena essa versão Track, até porque ela tem um custo de reparabilidade ainda menor do que as outras versões, tem um valor de tabela um pouco mais atrativo e até mesmo você vai encontrar ofertas e descontos muito provavelmente mais generosos aqui para esta versão, principalmente se você comprar mais de uma unidade ao mesmo tempo. Podemos concluir então que o Volkswagen Polo Track, ele é, apesar de básico, um ótimo carro, e assim ele consegue cumprir muito bem a função que antes era do Gol, que é ser um carro de entrada com bom custo-benefício para empresas. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da Volkswagen por terem emprestado o Polo Track para a gente testar durante uma semana. Inclusive é o primeiro Volkswagen que passa aqui pelo canal, então meu muito obrigado de coração, espero que seja o primeiro Volkswagen de muitos aqui no canal GT Autos.